Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Infecção Hospitalar, as infecções relacionadas à assistência à saúde. Como de costume, solicito a todos que peguem caderno e caneta, façam suas anotações, porque a aula já vai começar. Infecção hospitalar ou infecções relacionadas à assistência em saúde é definida como qualquer infecção adquirida enquanto a pessoa está internada no hospital, podendo se manifestar ainda durante a internação ou após a alta, desde que seja relacionada com a internação ou a procedimentos realizados no hospital. Adquirir uma infecção no hospital não é incomum, pois este é um ambiente em que estão muitas pessoas doentes em tratamento com antibióticos. Durante o período em um hospital, alguns dos principais fatores que causam a infecção são desequilíbrio da flora bacteriana da pele e do organismo, geralmente devido ao uso de antibióticos, queda da defesa do sistema imunológico da pessoa internada, tanto pela doença como por uso de medicamentos, realização de procedimentos invasivos, com passagens de catéteres, de sondas, biópsias, endoscopias, cirurgias, e esse exemplo, acontece porque quebram a barreira de proteção da pele. Geralmente, os micro-organismos que causam a infecção hospitalar não causam infecções em outras situações, pois eles aproveitam o ambiente com poucas bactérias inofensivas e a queda da resistência do paciente para se instalar. Apesar disto, as bactérias hospitalares costumam desenvolver infecções graves e de difícil tratamento, já que são mais resistentes aos antibióticos, por isso, em geral, é necessário usar antibióticos mais potentes para curar esse tipo de infecção. Tipos de infecção hospitalar. As infecções relacionadas com o ambiente de saúde podem ser classificadas em alguns tipos de acordo com o microorganismo e a forma da entrada no corpo. Assim, as IRAs podem ser classificadas em endógena, em que a infecção é causada pela proliferação de microorganismos da própria pessoa, sendo mais frequente em pessoas com um sistema imune mais comprometido. A exógena, em que a infecção é causada por um microorganismo que não faz parte da microbiota da pessoa, adquirido através das mãos dos profissionais de saúde ou como consequência de procedimentos, medicamentos ou alimentos contaminados. A cruzada, que é comum quando existem vários pacientes na mesma UTI, favorecendo a transmissão de microorganismos entre pessoas internadas. A interhospitalar, que são infecções levadas de um hospital ao outro, ou seja, pessoa adquire infecção no hospital em que teve alta, mas foi internado em outro. Podemos ainda afirmar que a infecção é toda a contaminação contraída durante o período de internação hospitalar, que é normalmente desenvolvida após o desequilíbrio da flora bacteriana, após métodos, procedimentos invasivos e do contato com a própria microbiota hospitalar. A infecção hospitalar é vista como um fator preocupante por ter índices elevados de mortalidade, considerados um problema de saúde pública, onde os profissionais de saúde e técnicos de enfermagem estão envolvidos nas profilaxias, medidas de prevenção, seguindo os protocolos implantados pela CCIH. O ambiente hospitalar oferece agentes infecciosos, variados e muito resistentes. Os doentes internados têm um maior risco de adquirir infecção devido à própria natureza hospitalar, pois vão se expor a micro-organismos que no seu dia a dia não entrariam em contato. Pacientes, clientes, encontram-se o seu sistema imunológico enfraquecido e suas defesas contra as infecções debilitadas. Importante enfatizar a responsabilidade da unidade de saúde e dos gestores dessas unidades. É necessário que eles promovam processos educativos aos profissionais de saúde, inclusive orientações aos visitantes, medidas que sem dúvida nenhuma vão diminuir a incidência das infecções hospitalares. Podemos ainda citar a resistência das bactérias aos antimicrobianos e afirmar que está ligado também a fatores genéticos, pois esses micro-organismos possuem genes que codificam diferentes mecanismos bioquímicos que impedem a ação dessas drogas. Esta resistência pode ser originada através de mutações
transferências de genes causadores por determinada resistência presente no organismo, ou em alguns micro-organismos, o mecanismo de resistência pode ser ainda natural. É importante que seja identificado o tipo de infecção hospitalar para que a Comissão de Controle de Infecção do hospital trace medidas de prevenção e controle de micro-organismo do hospital. Podemos ainda citar as infecções endógenas, que são causadas por fatores internos ao organismo, ou seja, é causado por organismos que vivem no corpo da pessoa. O corpo humano é naturalmente colonizado por vários micro-organismos e esse processo é essencial para o bom funcionamento do corpo, a chamada flora bacteriana humana. Apesar de se tratar de um processo natural, alguns dos micro-organismos podem causar doenças. As bactérias são micro-organismos predominantes na flora e algumas delas presentes, por exemplo, na cavidade oral, no trato gastrointestinal, no estômago, intestino, pele, e apresentam um potencial para causar doenças infecciosas. O sistema imunológico consegue combater grande número de infecções, mas se por algum motivo ele estiver enfraquecido, as chances da infecção aumentam. Normalmente, a infecção ocorre devido a alguns fatores de predisposição, como doenças como leucemia, imunossupressão, tratamento de câncer, doenças de base como diabetes. Temos também o caso da obesidade, hipertensão e outras condições que prejudicam o funcionamento do sistema imunológico e assim deixam o indivíduo suscetível a doenças. Bem, podemos então citar que é muito importante o trabalho das comissões de controle de infecção hospitalar, que é o processo de controlar essas infecções relacionadas à saúde. Essa comissão corresponde a um grupo formado por profissionais de saúde, que tem como função elaborar e estudar as características epidemiológicas do hospital e elaborar programas de controle de infecção hospitalar com o objetivo de reduzir o máximo de número de infecções adquiridas no hospital, seja ela endógena, exógena, cruzada ou interhospitalar, bem como a taxa de micro-organismos multiresistentes. A CCIH é adequada de acordo com características do hospital e suas necessidades, sendo as principais atividades realizadas por esta comissão. Bem, nós temos então aqui algumas atividades delas que são muito importantes, então vamos citar elas aqui agora neste momento. A elaboração de normas e rotinas para a limpeza e desinfecção dos ambientes, estabelecendo a frequência, o tipo de desinfecção, especialmente em áreas críticas, não críticas e semicríticas, determinação de regras para pacientes, visitantes e profissionais, para diminuir o risco das infecções. Como limitar o número de visitantes, estabelecimento de normas e treinamentos para higiene, coleta de exame, aplicações de medicações, procedimentos invasivos realizados, realização de curativo e preparo até de alimentos. Estimulação de medidas de higiene, principalmente das mãos, que são um dos principais veículos de transmissão de micro-organismos. Uma lavagem frequente e com o uso de álcool em gel. As medidas de lavagem das mãos devem ser implantadas tanto para os acompanhantes dos pacientes, quanto para a equipe médica, quanto para a equipe profissional de saúde, sendo importante a monitorização desta prática. Orientações para o uso correto de antibióticos, é muito importante essa racionalização dos antimicrobianos, evitando que pacientes sejam tratados com antibióticos sem necessidade ou por antimicrobianos de amplo espectro, impedindo assim o desenvolvimento de bactérias multiresistentes. Orientação sobre o uso de produtos químicos para eliminar micro-organismos, como germicidas, infectantes, antissépticos, agentes de limpeza. Realização de vigilância nos casos de infecção, para entender as causas e elaborar formas de prevenção. Para diminuir a taxa de infecção no hospital, os cuidados básicos devem ser tomados com todos os pacientes, independentemente do seu diagnóstico e tratamento realizado. Além disso, é importante incentivar a alta hospitalar sempre que possível, evitando que o paciente permaneça por um longo período de internação. Esse longo período de internação pode favorecer ao seu risco de
ser acometido por uma infecção hospitalar. Atividades desempenhadas pela CCIH, pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, são realizadas com o objetivo principal promover a segurança do paciente por meio de medidas que visem diminuir o risco de infecção do paciente. Por exemplo, conscientizar acompanhantes e equipe médica sobre a higienização correta das mãos, já que as mãos são consideradas as principais vias de transmissão, contágio por micro-organismos. Bem, alunos, chegamos ao fim desta aula, né? Vocês estarão recebendo ainda um conteúdo, e esse conteúdo ainda ele vai estar citando doenças relacionadas a bactérias hospitalares, sinais, sintomas e tratamento. Agradeço a todos pela aula, um grande abraço e até a próxima aula, alunos.